Lançamento do livro Alienação de Imóveis, Manual de Compra e Venda, Permuta e Doação. Autor, Luiz Arechavala. Prefácio, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, patrono de honra da ABAME. Bom, bem-vindos, né? Aos nossos associados, quem não é associado. É o primeiro evento de 2024, abrindo o ano aqui, né, da ABAME. Então, quem não conhece, por favor, venha à nossa casa. Hoje recebemos nosso amigo Luiz Arechavala, que vai falar um pouquinho sobre o seu livro. E após tem a noite de autógrafos e não vão embora, que tem um coffee break também no final. Convido a nossa presidente da casa, a doutora Alessandra Ávila, para compor a mesa. O vice-presidente, doutor Cláudio Abib. E a estrela da noite, doutor Luiz Arechavala. Passo a palavra para a nossa presidente. Estrela da noite, realmente, a nossa estrela da noite. Boa noite a todos e todas. É com muita alegria que a gente faz a abertura dos trabalhos da nossa querida ABAME do ano de 2024. E com a estreia do nosso querido amigo, a nossa estrela de hoje, Luiz Arechavala, o lançamento do livro dele, que é uma honra muito grande. Arechavala veio aqui na nossa casa, o lançamento do seu livro, os nossos associados e convidados. Para quem não conhece a ABAME é casa fundada por nosso querido desembargador Silvio Capanema de Souza, Casa do Direito Imobiliário. Hoje na ABAME nós temos várias atividades, temos várias comissões de trabalho, de estudos, e temos a honra de recebê-los, quem não conhece a instituição, vir nos visitar, acompanhar a gente nas redes sociais. Aqui nós fazemos eventos como o famoso Pinga Fogo, onde o associado advogado tira todas as suas dúvidas com a nossa banca de advogados. É um debate jurídico aberto, onde todos dão as suas opiniões. E desse Pinga Fogo já saiu o anteprojeto da lei do inquilinato e já saiu agora também a contribuição da nossa instituição nas alterações do novo Código Civil, que foram instruídas pelo nosso querido patrono de honra, sucessor do Silvio Capanema, o nosso querido desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Então, sintam-se acolhidos, abraçados pela nossa instituição e pelo ano de 2024, que seja um ano próspero para todos vocês. Obrigada. Amém. Boa noite a todos. Eu queria completar o que a Alessandra está falando, que nós temos também aqui, toda terça-feira, uma palestra de algum advogado, algum estudioso sobre as matérias de locação. Nós temos aí com o nosso amigo Hélio, o Vitor, a nossa oficina jurídica, é um complemento desse Pinga Fogo. Nós temos o Cheira de Café, que é uma entrevista no Instagram toda quarta-feira, ao meio-dia. Temos também a ABAME 4.0, também significa palestra de pessoas que conhecem o mercado imobiliário, sempre apresentando matérias e conhecimentos novos. E que o ano de 2024, conversando aqui com a Alessandra, eu acredito que a ABAME vai aprontar boas coisas, e aqueles que não são associados, que compareçam aqui, que vão gostar muito do que a gente está pensando em fazer aqui nesse ano de 2024. Hoje, abrilhantando aí nosso evento, nós temos o Dr. Luiz Arechavala, que vai já distribuir ou conversar sobre o livro dele. Isso é um prazer para a ABAME, que nos traz essa minha alegria e a importância que é a ABAME, a sua presença hoje. Uma boa noite a todos. Antes de passar a palavra para o Dr. Luiz, eu convido aqui a nossa associada Lívia Rodrigues Martins Barbalho para receber a carteirinha de associação. Seja bem-vinda, doutora Alessandra, por favor. O Dr. Luiz também trazer a foto oficial.
É bom para vocês verem que a BAMI está crescendo a cada dia mais, sempre com o povo associado. Eu senti algumas vibrações boas aqui no ombro dele. Já deu algumas vibrações boas. Muito bem. Agora a estrela de hoje, Arestabala. Oi? Estão me ouvindo? Oi? Bom, pessoal, boa noite. Vem em pé para ver vocês melhor. Obrigado aí muito pela presença de vocês. Para mim é uma honra estar aqui lançando o livro na BAMI, né? Que é uma casa que sempre me acolheu desde que eu era quase que um estudante recém-formado, porque como a Alessandra disse, né? Aqui tem o Pinga Fogo. Não sei se todos conhecem a BAMI, a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. É uma associação bem antiga, né? Quantos anos tem a BAMI? 35 anos. 35 anos de ABAMI. E eu me lembro que eu recém-formado, trabalhando sozinho, a gente tem muitas dúvidas, né? Então, não tinha com quem tirar essas dúvidas, não tinha experiência, não tinha a mesma facilidade de pesquisa, né? Que tem hoje, e até, parece até um velho falar, né? Mas, é verdade, porque ela não tinha. Mas, eu me lembro que, quando você não tem muita experiência, é difícil até pesquisar, né? Você não sabe nem por onde pesquisar, você não consegue nem enquadrar direito os institutos para você poder pesquisar minimamente. Eu tinha muita dificuldade de pesquisar. E eu vinha para cá, tirar dúvidas, né? E eu era daqueles caras que perguntava tudo o tempo todo, porque realmente eram muitas dúvidas, né? E eu ficava sempre sentado ali naquele cantinho e muitas vezes compunha a mesa aqui o Marinho, às vezes o Gerson, né, Sidney, e eu perguntava, né, assim, era um anônimo ainda naquela época, porque eu realmente precisava daquelas informações, valiam ouro para mim, aquelas informações. E eu achava também que a BAMI prestava um serviço à sociedade com aquele pinga-fogo. Porque qual era a dinâmica? Sentava aqui à mesa os diretores jurídicos e também algumas pessoas que eles consideravam aptas a responder aquelas perguntas. Os associados faziam como vocês estão fazendo, sentados aí, e perguntavam qualquer coisa, né, Maria? Mas qualquer coisa podia vir aqui de pergunta e tinha que responder, né? Então, assim, começava um debate, né? Porque tinham divergências, às vezes quem estava aqui na mesa não sabia, enfim, e a coisa ia se desenvolvendo dessa forma. Muito bacana, sempre foi muito legal, né? Muito enriquecedor, né, Sula? Você também sempre esteve aqui, sempre foi muito enriquecedor isso. E, pelo que ela falou, continua, né, Alessandra? Então, vocês que são advogados, e que atuam, se associam à BAMI, venham ao Pinga Fogo, porque realmente é luz na vida do advogado. Ainda mais o advogado, como eu era, sozinho naquela época, não tinha apoio nenhum. Então, assim, a BAMI sempre foi um apoio. Eu sentia na BAMI mais do que uma associação, sócios, né? Porque você senta com seus sócios para tirar dúvida, né? E era o que eu fazia naquela época. Então, assim, parabéns para a BAMI. Quem não conhece, passem a conhecer. Se associem, porque vale muito a pena. Vocês têm retorno direto do investimento que vocês têm aqui na associação, né? Além de tudo, tem biblioteca, né? Tem uma série de outros serviços que vocês oferecem aqui também. Tem um cafezinho. Tem o cafezinho. Tem dia que tem até champanhe. Champanhe também. Então já está valendo.
Já está começando. Agora valeu, né? Então, pessoal. Se o Elinho estiver por aí, tem uísque. Tem uísque também? Se o Elinho estiver por aí. Se o Elinho estiver na área. É mesmo? É isso, não tinha na minha época. Bom, passado um tempo, eu passei a ser diretor jurídico, então passei a mesa e sempre, né, debatendo, sempre conversando com o pessoal. Sempre foi uma honra estar aqui, sempre me senti muito bem aqui nessa mesa. E agora, né, podendo lançar meu segundo livro aqui com vocês, vendo a casa cheia, revendo os amigos, pessoas que eu não via há muito tempo e que com muita satisfação olharam para mim, assim, nos meus olhos, e disseram assim, ó, que bom que você está aqui, que bom que a gente está de volta, que bom que a gente pode se reunir. Então, acho que isso tem muito valor também, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho do livro? Esse é um livro que fala de alienação de imóveis, né? Compra e venda, permuta e doação. Por que que... e aí eu nomeei ele como manual de compra e venda. Por que manual? Quem trabalha com investimento, com assessoria, com corretagem de imóveis, a gente sabe que no dia a dia os problemas, eles não surgem de uma forma muito simplificada, né? Eles surgem de uma forma bem... até ontem eu estava prestando uma consultoria e eu falei assim, olha, as oportunidades, elas sempre surgem com um laçarote muito bonito. Desculpa, os golpes que a gente toma, eles sempre surgem com um laçarote muito bonito, né? Com atrativos. Mas as oportunidades, às vezes, têm uma cara muito feia. E compete ao advogado destrinchar isso e fazer daquela situação bem nebulosa uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. Assim é no leilão. Eu sempre que eu conheço muitos que estão aqui, tem leiloeiro, tem corretor, tem advogado. Então, assim, nós no mercado imobiliário, compete a gente tirar aquela situação do investidor que se parece muito feia e muito nebulosa, transformá-la em um grande negócio. Porque às vezes ele ganha dinheiro aonde? Na regularização. Às vezes ele ganha dinheiro aonde? Andando com o inventário, pedindo uma autorização judicial. E compete a quem fazer isso? Ao advogado. Aí, amigo, é o advogado. Então, assim, lá no escritório a gente tem muita experiência nisso, e a gente foi pegando muitas situações diferentes, a gente precisa estudar. E aí eu percebi, eu falei assim, cara, assim, vou montar um manual. Aconteceu isso, resolve assim. Isso, resolve assim. E isso mais isso, assim. É claro que eu não sou capaz de prever todas as situações, é possível. Mas muitas delas eu consegui prever, tudo bem? Muitas delas eu coloquei aqui como manual. E aí eu quero, como é um manual, assim, é um livro que, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele pode estar na estante de vocês e vocês recorrerem a ele naquelas situações ali que vocês olham mais nebulosas. E aí, para que vocês saibam o que tem nele, porque não basta a gente comprar, né? Comprando a gente não absorve já o que está aqui dentro. Então, assim, é importante a gente dizer o que tem aqui dentro, né? Para vocês poderem se socorrer dele quando necessário. E aí ver se é útil também nesse momento. Então vamos lá. Eu comecei fazendo, obviamente, uma introdução, porque se vocês pararem para ver, qual é a lei que rege, por exemplo, a compra e venda de imóveis? Código Civil. É a mesma lei que rege a compra e venda de uma caneta, de uma aeronave, de um disco voador, né? Ou de um imóvel. É a mesma lei. Então, assim, tem peculiaridades para um imóvel diferentes de uma caneta? É evidente que tem. Está onde? Está na mesma lei. Ela faz ali um parágrafozinho a mais, uma coisinha a mais. Fora isso, é a mesma lei. Então, assim, já começa a dificuldade daí, né? Você não tem uma lei própria, como, por exemplo, a lei de locação. Ela é uma lei de locação de imóvel urbano. Ali trata especificamente daquele imóvel e detalha tudo que você precisa. Poderia ser pelo Código Civil? Também poderia. Mas não, o legislador entendeu que pela importância daquele negócio jurídico, montou uma lei própria. E na compra e venda não montou. Então a gente tem que quebrar a cabeça. Como? No livro, no debate, no pinga-fogo, no dia a dia, na criatividade do advogado, né? E por aí, tem que fazer isso. Então, primeiro, a introdução eu falo mais ou menos sobre isso. No segundo capítulo, eu coloco as formas de aquisição e perda da propriedade. Ou seja, como que se adquire propriedade e
como que se perde propriedade? Tem aquelas normas previstas no Código Civil, né? O registro por uso capião, mas tem outras também que não estão no Código Civil e se adquire também, por exemplo, através do casamento com o regime da comunhão de bens. Quando você casa com o regime da comunhão de bens, você adquire propriedade. Não é pelo registro, é pelo ato do casamento. Porque metade do patrimônio do seu cônjuge passa a ser seu. No ato do casamento tem transferência de imóvel. E no ato do casamento tem o quê? Perda também de propriedade. Porque ele passa a receber o seu. Então, essas enumerações eu coloco porque acho que é interessante. Né? Estamos falando de alienação, né? Ainda numa parte introdutória. Depois, a gente já começa, salvo engano, a falar dos contratos já em espécie, né? Não, depois a gente fala do negócio jurídico, alienação de imóveis. Salvo engano, no artigo 104 do Código Civil, fala sobre os requisitos do negócio jurídico, né? Objeto lícito, possível, determinado, validade, não falei? Tem toda a validade, né? Da validade dos negócios jurídicos, né? Objeto lícito, possível, determinado, determinável, agente capaz, forma não prescrita ou não defesa em lei. Falando com o Davi aqui que ele era meu mentor quando eu estava começando. Então, uma honra ter você aqui na primeira. Então, assim, fui no teu escritório várias vezes. Davi, me ajuda aqui, pô, como é que faz, né? Várias vezes. Ele sempre, com muito carinho, muito gentil, sempre me atendeu, craque no tributário e no imobiliário, né? No consumidor também. Bom, então, tem lá, né? Negócio jurídico, ele tem os requisitos de validade. E aí eu criei requisitos de validade para a alienação de imóvel. Então, onde a gente vê o objeto, a gente fala de imóvel, e não objeto como um todo, né? Imóvel, para ser alienado, ele tem que ser alienável, porque o inalienável não se aliena. E a alienabilidade dele, a gente estuda aqui. O agente capaz, e quando ele é incapaz, como é que faz? Também a gente estuda aqui. Né? E a forma? Ela é prescrita ou não defesa em lei. Mas qual é a forma prescrita em lei? Escritura pública, mas nem sempre escritura pública. Também escritura particular, né? Nas hipóteses legais, como por exemplo, na alienação fiduciária, e tem outras também que a gente coloca. Bom, depois disso, vamos para o capítulo 4, aí já estudando contratos de compra e venda, mas sempre voltado para a compra e venda de imóvel, né? Que é o objeto do livro. Então vamos estudar já a compra e venda. Falando sobre as despesas contratuais, falando também sobre aquelas cláusulas especiais que são muito pouco estudadas, mas que são situações que, se a gente souber, a gente só usa o que a gente sabe, né? A legislação é uma caixa de ferramentas. A gente tem que conhecer as ferramentas que estão ali dentro para a gente saber quais usar em cada momento, certo? Só que se a gente não conhece as ferramentas, a gente não tem como usar. Impossível. E o contrato de compra e venda, ele traz algumas possibilidades, algumas ferramentas, que eu, particularmente, na prática, nunca vi, mas que são possíveis. São possíveis. Como é a retrovenda, como é a venda a contento, deixa eu ver se eu... como é a venda a contento e venda sujeita à prova, que são situações que embora pouco utilizadas, são bem possíveis de acontecer. E por que elas são possíveis de acontecer? Por exemplo, quando você pega um imóvel com muitos problemas visuais de obra, você só dá quitação depois que você verifica tudo. Você compra, faz a operação, verifica tudo, depois você dá quitação. Depois você dá o aceite. É possível ou não é? Claro que é. Você quer fechar logo, você quer garantir. Você não tem como fazer aquela verificação toda, dependendo do tipo de edificação, está no código. Situação pouco estudada, pouco usada, né? Agora, por que ele é pouco usado? Talvez, quem sou eu para dizer isso, mas talvez pelo desconhecimento da própria legislação. E aí de lá vamos para a promessa de compra e venda, porque aí a compra e venda tem que desmembrar em promessa, né? Porque a promessa ela é mais usada do que a própria compra e venda, né? Na prática a gente vê isso. Você, quando faz uma promessa, você objetiva fazer uma compra e venda. Praticamente toda compra e venda tem uma promessa anterior.
mas nem toda promessa termina em cumprimento. Verdade ou mentira? Na prática a gente vê isso. Depois a gente vai pegar aquela nos reais e vai começar a fazer a legalização do imóvel, e você vai ver que tem a promessa, a cessão, a promessa de cessão, a cessão da promessa de cessão. Você fica tão doido que... Mas o que é aquilo? Nenhuma definitiva. Tudo no campo da promessa, né? Eu aprendi que quem promete tem que cumprir, nada a ver, mas na prática não acontece muito isso, né? Então, a gente fala aqui da promessa de compra e venda. Eu coloco inclusive aqui as principais cláusulas que tem que ter numa promessa de compra e venda e o porquê delas. É claro que eu não boto aqui uma promessa de compra e venda que eu acho que não precisa, né? Colocaria um contrato, um modelo, porque acho que não é necessário. Mas coloco aqui cada cláusula, o porquê de cada cláusula, né? Por que, por exemplo, você tem que discriminar o imóvel? Por que, por exemplo, se você coloca ou não uma cláusula resolutiva, se essa cláusula resolutiva é expressa ou ela é tácita? O que é uma cláusula resolutiva tácita ou expressa? O que entende o STJ por uma cláusula resolutiva expressa? A gente precisa ou não ir para a justiça rescindir um contrato em caso de uma cláusula resolutiva expressa? Para vocês, corretores, isso é fundamental saber. Fundamental, porque vocês preparam a minuta do sinal, né? Então, assim, é fundamental saber. Você coloca ou não coloca? O que é uma cláusula resolutiva expressa? Só para a gente não ficar também aqui divagando tanto. São aquelas que a lei já prevê as cláusulas resolutivas tácitas. São aquelas situações onde a lei diz o seguinte: se acontecer isso aqui, amigo, o contrato não continua. Essa cláusula, ela resolve o contrato. Cláusula resolutiva. Por que ela é tácita? Porque ela vale para tudo, porque está na lei, certo? Vale para qualquer situação. A cláusula resolutiva expressa são aquelas situações em que os contratantes optam por botar no contrato situações em que, se acontecer, o contrato se resolve na hora, certo? Então, por exemplo, se você inadimplir por 3 meses, o contrato está resolvido, mas não tem conversa. Nas cláusulas resolutivas tácitas, que servem para todos, por exemplo, o inadimplemento de uma parte pode gerar a outra o direito de rescindir. As tácitas, você precisa ir na justiça, porque só o juiz vai dizer se aquilo é ou não uma cláusula resolutiva. Aliás, se aquela situação configura ou não a cláusula resolutiva. Na expressa já não precisa. Por quê? Porque você já avisou antes que aquilo que é intolerável, contratualmente falando. A gente precisa saber isso. Porque depois acontece o problema, fomos nós que criamos aquela cidade ali, né? Fomos nós que montamos aquela planta, né? Nós que dissemos, ó, aqui pode, aqui não pode. Fomos nós que criamos aquilo. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. Quando é bem feito, tudo se resolve muito rápido. As formas de comunicação, vai por e-mail ou vai por notificação judicial? Você quer resolver ou não quer? Então, assim, enfim, a irretratabilidade do sinal. Em que situações é irretratável, né? Sendo irretratável, ainda assim pode se retratar ou não? Então, assim, tentei colocar o máximo, né? Que a gente conhece, né? Cláusula de eleição de foro, cancelamento extrajudicial de promessa de compra e venda, que é possível também hoje em dia. E, nesse capítulo ainda, a adjudicação compulsória, porque a adjudicação compulsória sempre deriva da promessa de compra e venda, né? Então, aqui também, a adjudicação compulsória judicial e extrajudicial. Uma situação também que tem o pego com muita frequência, quando você tem uma promessa de compra e venda, a promessa da cessão, da promessa de cessão, né? Que vai aquele interminável. Ok, você tem isso tudo. Mas, depois, passados muitos anos, e aí você quer resolver. Só que você não localiza mais aquela pessoa, né? O promitente, do cessionário, você não localiza mais ele. Você não consegue provar o pagamento, e aí, nessa que você não consegue provar o pagamento, como é que você faz? Será que dá para você conseguir a adjudicação por prescrição? Será que consegue? Aqui também a gente fala sobre isso. O TJ do Rio entende que não consegue, já o STJ entende que não. Vai entender. Então, assim, essas situações todas são do nosso dia a dia. São do nosso dia a dia. É ou não é?
Depois falamos de doação, os tipos de doação, todos aqueles, né? As restrições legais, a promessa de doação, será que ela é válida, será que não é válida? A promessa de doação, em que situações que ela é válida? E vamos para a permuta, né? Também. Bom, minha mãe está com vergonha de passar aquela filha. Eu já acabei logo com o constrangimento. Não se preocupa não, que quando chegar no café ela vai dizer, ele é meu filho, ele é meu filho. Não se preocupa não, que ela faz questão do meu. Outro ponto importante, pessoal, no capítulo seguinte, que é o capítulo outorga. Em que situações você precisa da outorga do cônjuge ou do companheiro para adquirir o imóvel? E essa outorga, ela tem que ser feita desde o sinal, né? Porque não adianta. Que situações que você pode ser ludibriado por esse cônjuge, ou cônjuge não dá, mas o companheiro anônimo, né? Porque assim, a união estável é uma situação de fato. Você pode omitir. E aí, o que acontece? Como é que eu, comprador, vou saber se aquela pessoa tem ou não um companheiro? Isso pode acontecer com um solteiro, com um divorciado, com um viúvo, com um casado separado de fato, né? Então assim, todas essas situações são passíveis de uma união estável. E aí, eu tenho que ir na casa dele para saber se o cara mora com alguém, tem que acompanhar ele chegar em casa, como é que eu sei disso? E agora, como é que a gente sabe disso? Então assim, também a gente fala aqui sobre contrato de namoro, sobre situações, como resolver essas questões do manual, né? Você começa a olhar, bom, aqui, como é que a gente caminha por aqui, né? Sem ter a expectativa de resolver tudo, obviamente, mas tentar pelo menos... Essa aqui é minha mulher. Chegamos exatamente no momento em que ela me ajudou, porque ela revisou o capítulo de outorga, porque ela é advogada de Espanha. Bom, depois o outro ponto fundamental, procuração, né? Procuração, mandato. Procuração que é um instrumento do contrato de mandato. Que situações que a gente pode aceitar procuração particular, procuração pública, quais são os termos da procuração, como que se rescinde uma procuração, situações como essa que são fundamentais também, porque a procuração é muito utilizada e cada vez mais, né? Cada vez mais utilizada. Bom, o capítulo que eu mais gosto é o de fraude, obviamente, né? Não por fraudar, mas por correr atrás do fraudador, né? Para evitar a fraude. Não tem intenção de fraudar ninguém. Mas para você caçar o fraudador, você tem que entender de fraude, é ou não é? Então, assim, fraude tem vários tipos de fraude, né? Fraude de credor, fraude de execução. Como é que a gente caça uma fraude, né? Como é que a gente descobre uma fraude? É só através das certidões? Evidente que não. Evidente que não. Sabe? Certidões dizem muito pouco. Isso a gente fala também no capítulo seguinte, que é o capítulo das certidões. Elas falam muito pouco. A fraude, ela está tanto no Código Civil, quanto no Código de Processo Civil. Fraude a credor no civil, a fraude de execução no Código de Processo. E ali, muito curioso, muito legal também, porque a fraude à execução tem vários tipos de fraude à execução. E a gente tem que conhecer todas elas. Por que a gente tem que conhecer todas elas? Para fraudar? Evidente que não. Né? Ou não deveria, né? Mas para a gente poder defender o nosso cliente e evitar que ele caia em fraude. Seja que ele caia em fraude porque ele adquire o imóvel que é fraude, ou para evitar que ele seja vítima da fraude. Porque ele é credor, ele está indo atrás para receber, quando ele chega no patrimônio do devedor, não tem mais nada. Por quê? Já levaram tudo, foi vítima de fraude. Então, essas duas situações são fundamentais, você só vai entender isso conhecendo os tipos de fraude. E como evitar as fraudes. Cada vez mais, na verdade, todo esse arcabouço legislativo que a gente tem, todo ele é para fraude, é para evitar fraude. Pode olhar, certidão, escritura pública, registro, pode olhar. Tudo, procuração, o tipo da procuração, tudo é para evitar fraude. São cuidados, são situações em que o legislador
dar um tratamento especial para o imóvel para evitar fraude. Pode olhar, tudo isso. Então a fraude é o grande vilão de toda a história. Como que evita a fraude? Eu criei um quadro onde, dependendo do crédito que você tem, eu dividi os créditos por natureza, e dependendo do crédito que você tem, você vai agir de determinadas formas para dar publicidade ao seu crédito e evitar que ele seja fraudado. Foi claro? Então, se eu tenho uma ação de dano moral, eu nem tenho crédito ainda, eu tenho só uma expectativa, não tenho crédito. E o que eu posso fazer para evitar que, se eu ganhar lá na frente, eu possa receber o valor daquele devedor hoje? Aí você pensa assim, pô, mas já tem ação, é suficiente. Não é suficiente. Ou não, deveria ser suficiente, mas nem sempre vai. Você pode ter meios em que, mesmo nessa ação, que ainda está em curso, não tem nem crédito, você consiga dar publicidade de forma que você evite que esse possível devedor possa limpar o patrimônio dele. Eu tenho um título executivo. Bom, e agora? Situação diferente, né? Por isso manual, né? Situação diferente, como é que eu faço? Averbação premonitória, enfim, tem várias situações que a gente vai trabalhando aqui, mas no quadro a gente tenta, né, resumir, ele facilita a visualização. Então, assim, para a gente que trabalha com isso, é fundamental a gente conhecer esses mecanismos, né? É um terreno pantanoso, não é? É pantanoso, é campo minado, a gente sabe disso. É campo minado. E quando a gente tem, dizem que a sorte ajuda os distraídos, né? Mas a gente não pode se distrair. Assim, a gente vai caminho, porque eu fico pensando assim, já fiz tanta assessoria no passado, com pouco conhecimento, sem o devido cuidado que hoje eu tenho, eu falei assim, cara, não sei como é que não deu ruim. Eu não sei como é que não deu ruim. Eu não tirava tal certidão, eu não olhava tal coisa, eu não tinha tal cuidado. Cara, qualquer dia vai bater aqui na minha porta e eu não tenho nem o que dizer. Luiz, há 10 anos atrás você errou, você não olhou aqui, estava na cara, você realmente eu não sabia. Mas eu acho que fui protegido por ser distraído, eu não sabia, eu fazia o melhor que eu podia. Só que hoje já não posso me dar esse luxo, né? Então, e vocês aqui também não. Não adianta, vocês já ouviram, isso é um problema. Conhecimento traz responsabilidade pra gente. Bom, então, passado isso, falo de evicção, né? Evidentemente também, muito parecido com a fraude, né? Um estudo também que é pouco falado, mas fundamental. Depois das certidões, corretagem, um capítulo de corretagem, onde falo sobre relação de consumo ou não, sobre o contrato em si, corretor associado, que hoje é uma figura, né, que veio com a Lei 13.097, a comissão de corretagem, desistência, arrependimento, exclusividade, responsabilidade civil do corretor, corretagem na incorporação, prescrição tanto do corretor receber o seu crédito, a sua comissão de corretagem, quanto prescrição também para você ir atrás do corretor pela responsabilidade civil dele, caso tenha cometido algum erro. A parte tributária, depois, né, falando de imposto de renda sobre ganho de capital, né, que é um tributo que a gente nunca lembra, né? A gente quer botar o preço lá embaixo para burlar a escritura, o ITBI, mas depois se complica no imposto de renda sobre ganho de capital, né? ITBI e TCMD, né? É o máximo que eu fui ali também. Já foi longe. Já fui longe demais. Sobre a supervisão também do Latif, que é o tributarista lá do escritório, então fui ali, ele revisou, reclamou pouco, então vamos nessa. Vamos ver aqui, bem de família. E o bem de família ele é importante sim na compra e venda. Por que ele é importante? De um modo geral, pessoal. Bom, existem dois bens de família, né? O bem de família voluntário e o bem de família legal. O voluntário é aquele que a gente opta por gravar uma parte do nosso patrimônio, registra, tal, escritura pública, por aí vai. E tem o bem de família legal, né? Que você não opta por nada, é uma proteção legal para garantir um mínimo existencial
E não é só de imóvel, né? São os bens que guarnecem a casa, os instrumentos profissionais, também é uma gama legislativa em CPC, Lei 8.009, Código Civil, tudo espaçado, né? Então a gente tenta ali juntar tudo, criar uma coerência, entender qual a ideia geral do legislador, porque as leis que vêm vindo depois, elas muitas vezes vêm só complementando, né? Então você acha que falou pouco, mas já está falando ali, né? Elas vêm complementando, e aí quando você olha o todo, o sistema faz sentido, E é legal quando a gente quer escrever sobre uma coisa assim mais ampla, a gente observa que o nosso conhecimento tem muito buraco. Eu sei até onde eu precisei trabalhar, de um modo geral. E um pouquinho mais, porque eu sou curioso. Mas quando você quer sistematizar assim, você vê que o teu conhecimento tem muito buraco. E aí esses buracos têm que ser preenchidos, né? Não dá para parar na página 3, voltar para 8, da 8 para 15, não. Tem que escrever, tem que matar tudo ali com coerência, né? Então, o bem de família, por exemplo, né? Além de você classificar, a importância dele é, se você adquire um bem de família, que, por exemplo, esse vendedor tem dívidas, se essas dívidas não puderem penhorar o bem por ele ser de família, não tem fraude. Porque afinal de contas não seria penhorado mesmo. Então não tem fraude. Então assim, tem vários pontos interessantes, mas esse, né, é o que mais chama a atenção, assim, porque num primeiro momento a gente nunca pensa nisso. Bom, tem dívida, a dívida supera o patrimônio, não vou comprar. Mas se for, óbvio que é uma situação arriscada, que talvez eu não fizesse, mas que vale como defesa. Já estão alegando fraude. Opa, qual defesa que eu tenho? Era bem de família, mas não seria de qualquer forma penhorado. Entendeu? Então assim, é um tipo de defesa. Né? Bom, acelerando um pouquinho, alienação fiduciária. E aí, até o meu amigo Gustavo está aqui, revisor, levanta a mão aí, Gustavo. O que acontece? Eu pedi para ele revisar 2 capítulos, ele é especialista em direito empresarial, que é o seguinte: eu tenho um imóvel que eu vou vender, eu sou empresário. As dívidas da minha empresa afetam a minha venda? A gente, quando vai fazer assessoria, a gente limita a assessoria àquela pessoa do vendedor? Ou abre um pouquinho mais a órbita de análise para ver se outras situações podem interferir? Por exemplo, pois é. Então, o que a gente observa é que tem um Instituto de Consideração da Personalidade Jurídica, mas para isso você precisa registrar, né? Distribuir, desculpa, você precisa distribuir contra aquela pessoa que aparece no distribuidor, aparecer nas certidões, mas dependendo do tipo societário, pode afetar sim. Ainda mais se não for empresário, né? Se for empresário, sociedade não empresária, né? E aí, como é um advogado, como é um médico, são situações em que você, na verdade, tem CNPJ por um cadastro, mas não é uma pessoa jurídica, não é uma empresa, né? Então não existe aquela separação, então pode afetar. Isso é importante a gente saber, porque normalmente a gente não se preocupa tanto com isso. E o contrário? E quando o imóvel pertence a uma pessoa jurídica, será que a gente precisa ampliar a pesquisa e ir na pessoa dos sócios? Será que precisa? Ou em que situações precisa? Essa separação ela é absoluta? Imóveis e empresa e recuperação judicial é diferente ou não é? Essa aí foi o Gustavo, essa aí eu tenho que dar o crédito. Essa aí foi ele. Hã? Não, essa aí vai para a segunda edição. Não deu, essa aí não deu. Por falta de conhecimento mesmo. Eu peguei um cara do É mesmo? perdi o imóvel, mas como? O cara vendeu, faliu. E revoga todos os atos anteriores. E aí? E aí você tem que explicar por isso aí. Essa aí falta conhecimento. Quer falar? Não. Bom, depois, pessoal, se der tempo. Já virou pica-fogo. Se quiser, depois a gente abre um pouquinho a pergunta, bater papo. É o que eu falei assim, eu queria só. Obrigado pela presença. Eu queria só mostrar assim, o quanto a gente explorou aqui no livro para que vocês possam, em caso de dúvida, poder saber onde recorrer, né? Se recorre, se não recorre. Pode falar. Boa tarde. Boa noite. Boa noite.
Alberto Sá. Tá? É uma questão muito interessante, que talvez seja agradecida aqui, uma questão nova, pela nova lei da execução, na qual o advogado poderá incluir uma cláusula no contrato de honorários para que o bem deixe de ser bem de família, para que se o devedor renunciar aquilo na fase de execução, ele poderá pegar esse bem como um bem para Passiva de execução. inclusive os honorários do advogado. A situação que o Sacra está colocando é muito interessante. Não sei se todo mundo ouviu. Seguinte, eu vou colocar no meu contrato de honorários que, caso haja um inadimplemento do pagamento de honorários, aquele bem que ele tem não vai ser considerado bem de família. Ele não pode alegar bem de família na defesa, é isso? Bom, questão polêmica, mas no meu entendimento, o bem de família é norma de ordem pública. Está na nova lei de execução, a lei 14.000 alguma coisa. Bom, isso aí eu desconheço. Está na nova lei de execução? Tá. Eu desconheço. É o Marco Legal das Garantias? É o Marco Legal das Garantias? É o Marco Legal das Garantias? E duas notificações que eram Não sei. É a nova lei de execução fala. É? Isso, É o Marco Legal das Eu Garantias. soube Pode ser. ontem, foi ontem que eu soube. Da execução extrajudicial da hipoteca. Todo momento. Pode ser. Olha, pode ser. Pode ser e realmente aí eu desconheço. Mas é lei, você é lei, tá? Mas discussão. Pode ser, pode ser. Agora, o fato de ser lei não é tudo não, tá? Também é lei que o depositário infiel vai preso e ele não vai preso. Também é lei que o casamento civil entre homem e mulher e casamento homossexual é aceito. Uma afetiva é aceito. Então assim, o fato de ser lei, ela pode confrontar com outros bens que podem futuramente vir a ser considerados mais elevados e não ter aplicabilidade. Ser constitucional, então assim, o fato de ser lei não é tudo o nosso ordenamento. Concorda? Então assim, desconheço o que o senhor falou. Não, acho ótimo. Não, claro, acho ótimo o que o senhor falou. Isso aqui é um ambiente para isso, né? Esse tipo de debate. Acho ótimo o que o senhor falou, realmente desconhecia, mas não é tudo, né? Não é tudo. Bom, vamos seguindo. Maravilha. Está acabando também. Então, imóvel de pessoa jurídica, imóvel em herança, né? Imóvel em inventário. Como é que a gente faz para resolver imóvel em inventário? Basicamente, cessão de direitos hereditários, autorização judicial, sendo que a cessão de direitos hereditários é um negócio muito perigoso, porque você assume a posição do herdeiro e, assumindo a posição do herdeiro, tudo pode acontecer. Pode vir mais um outro herdeiro, pode ter mais dívida do que patrimônio, e aí não adianta reclamar, porque não tem do que reclamar. Você queria ser herdeiro, você é herdeiro, né? A filiação em si é inegociável, né? Você não vai deixar de ser filho, mas o direito pecuniário oriundo daquela situação, ele sim é negociável, pode ser transacionado e está sendo dito lá. Então assim, é um negócio que pode ser feito, mas é perigoso. Então assim, a cessão de direitos hereditários é muito perigosa e a gente explica aqui os perigos dela, né? Negócio jurídico aleatório, você não sabe o que você vai encontrar. Agora, também pode vir mais patrimônio que você está esperando, né? Normalmente essa história só termina triste, nunca é feliz, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Em que situações você pode pedir autorização judicial? Quais os requisitos para o pedido de autorização judicial, né, para a venda de um imóvel em inventário? Também ausência de prejuízo, interesse e necessidade. Coloca os requisitos também. Bom, acabando já. Quando você adquire imóvel em condomínio, quando você adquire vaga de garagem, os cuidados que tem que ter, né? Observar também as certidões do condomínio, a situação financeira, porque você vai entrar e fazer parte daquele condomínio. Quando adquirir um imóvel alugado, também os cuidados que deve ter. E por fim, imóvel rural, não loteado, loteamento e advindo de incorporação também. Tem algumas peculiaridades, principalmente na promessa de compra e venda, que a gente aborda. E, enfim, é isso. Leilão não. Leilão não, porque leilão não é uma forma de alienação. Eu pensei muito se botava ou não botava, mas leilão não é forma de alienação, por isso eu não coloquei. E também ia me dar um trabalhão. Porque isso aqui já deu muito trabalho, ia dar muito trabalho, porque assim,
a parte do leilão judicial, eu até domino bem, a gente faz muito, né, leilão judicial. Mas a do extrajudicial realmente não era algo que eu dominava tanto. E não é alienação, o livro é de alienação, não me complica, não me desvaloriza. Não reclamar. Então, pessoal, assim, com muito carinho, tudo é feito com muito amor, tudo é feito com humildade também, né? A gente tenta se lançar para escrever, mas sem a pretensão de ser uma autoridade, de verdade, de coração. Sem a pretensão, por isso eu consulto tanto. Aqui tem citação de WhatsApp, sem brincadeira. Fulano, o que você acha disso? Responde, opa, peraí. Escrevo conforme a mensagem enviada no dia tal. É consulta ou não é? É fonte ou não é? Então, assim, sem nenhuma pretensão de ser o dono da verdade, mas desbravando. Verdade ou mentira? A gente está desbravando aqui. Quando a gente começa a escrever assim, a gente está desbravando. Porque é um assunto muito pouco falado. Porque você tem livros de compra e venda? Tem. Você tem livro de Código Civil falando de compra e venda? Tem. Mas a alienação como negócio jurídico, a pegada voltada para o profissional do mercado, o advogado que faz a consultoria, o corretor que faz a assessoria, é muito pouco. Deve ter, obviamente, não estou querendo dizer isso, mas é pouco. Então a gente está desbravando. E é evidente quando você desbrava, você é vidraça. Não adianta. É crítica, tem erro, faltam coisas, mas a gente vai desbravando, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo dessa forma. Prefaciado pelo Marco Aurélio, né? É prefaciado pelo Marco Aurélio. Pois é, olha que também que situação, né? Eu chamei o Marco Aurélio para fazer o prefácio, ele aceitou, uma honra muito grande. E aí ele fez o prefácio. Não, ele não fez uma crítica, mas ele no final ele botou assim uma obra de fôlego, né? Eu senti que ele falou assim, pô, caramba, escreveu pra caramba mesmo, assim, né? E ele até botou assim, ele fez essa menção, ele fala no início assim, é uma obra, assim como o anterior, ele fala, assim como o livro anterior, até fez menção anterior, voltada para o advogado, para aquele cara do dia a dia, né? Assim, que se depara com inúmeras situações, sem uma base legal muito sólida, sem com jurisprudência para todo lado. E aí, como é que a gente já... Sei lá também. Vamos tentar aqui, né? Tentar encontrar as soluções juntos, né? Por isso eu até escrevo, eu assino sozinho, mas é coletivo, porque assim, não tem como esquecer da equipe de escritório, que ajuda todo dia, dos amigos, né, que a gente consulta toda hora, e dos outros autores que a gente consulta bastante. Cristiano Chaves Faria morreu um pouco assim que eu terminei de fazer, mandei a editora voltar, botei homenagem para ele ali, porque eu cito demais ele no livro, né? Enfim, é isso, pessoal. Fiquem à vontade aí para quiserem fazer alguma pergunta, se tiver algum debate, senão vamos comer, que é o que interessa, né? Comprar o livro, a família agradece, né? Família não pode falar. Vou lhe chamar de professor. Eu vou fazer uma pergunta e ter a defesa. Se eu falar besteira, é uma luta. Tá bom, mas em consequência da pergunta tem um motivo. Você começou... Não sendo dinheiro, o resto. Você começou a apresentação falando sobre o orgulho e defender a profissão e o que seria ser advogado. E eu pego carona falando sobre os corretores. E aí aproveito que tem vários advogados aqui, e obviamente militam na área do mercado imobiliário. Você em um trecho mencionou o comissionamento dos corretores. Provavelmente é ignorância minha, e aí eu me protejo a forma do aluno perguntando. Seria correto dizer que corretores não recebem comissionamento, porém honorários, por ser uma profissão reconhecida? E aí, sendo correto a minha pergunta, eu aproveito já para que todos aqui passem a adotar o termo honorários para a corretagem, não mais comissionamento. Vamos lá. Todo mundo ouviu a pergunta dele? Não? Ouviram? Eu vou me basear por o que está na lei. Porque se estiver errado, então corrija a lei. A lei fala em comissão de corretagem, fala em honorários de advogado. Não acho que o fato de ter escrito honorários torna o advogado mais elevado do que o corretor por estar escrito comissão. Não acho, sinceramente. São nomes diferentes, né? Não é nesse... Porque se a gente... trecho, na verdade, mas em relação ao que... Qual o
conceito do profissional liberal, não alguma lei. Na verdade, não foi nem objetivo comparação com advogado ou corretor, eu só usei como escada. Não, sim. Não, então, porque você falou assim... O profissional liberal recebe honorário e não comissionamento. Assim, não sei dizer, mas a lei fala em comissão de corretagem e a lei fala em honorários de advogado. Então, talvez se você mudar a nomenclatura que está na lei, você vai acabar criando uma confusão, porque podem pensar que é um outro tipo de remuneração, entendeu? Então assim, se eu pago comissão, ele vai querer comissão e honorários, entendeu? Será que honorários é para alguma coisa diferente do que já é a comissão? E se é comissão, por que eles chamam de honorários? Então eu acho que a vida já é muito complicada, que é simples, já está instituído, eu não mexeria. De repente no próximo livro a gente fala sobre isso, mas eu não mexeria nisso não, eu acho que tem muita complicação. Pode falar. Pegando um gancho aí do colega, já discutimos esse assunto lá na Grécia e não foi nada oficial, foi conversa informal. E nós discutimos o seguinte: quando vende o imóvel é comissão, mas quando presta assessoria são honorários. Pode ser. Pode ser. Então, Isso eu falei. Então presta muita assessoria consultor imobiliário. Pode ser. Ele presta serviço e tal. Ali ele é honorário. Quando ele vende, é comissão pela venda. Então, pode ser. É percentual. Pode ser. Até porque o advogado, ele não pode cobrar comissão na venda do imóvel. Os honorários dele é fora da atividade dele. Então, talvez por essa razão que a nomenclatura atribuída pela lei seja exatamente para especificar que naquela relação contratual, comercial, o papel do corretor na remuneração sobre o percentual da venda. Pode ser. Assim, volto a dizer assim, a lei fala comissão e a lei fala honorário. Então, assim, a gente entende que a comissão é a remuneração do corretor. Agora, se alguma coisa que não está atrelada ao pagamento do imóvel, como uma assessoria, ou por exemplo, uma avaliação de um imóvel, né? Poderia ser honorário? Parece que sim, até porque provavelmente se você for olhar no dicionário, honorário significa remuneração. Então, acho que não. Várias assessorias para avaliar se aquele imóvel... Exatamente, é uma avaliação. Não, eu não estava... Talvez seja isso até, né? Comissão e honorário. Eu estava atuando como consultor. Entendi. O pessoal disse, olha, esse imóvel aqui está bem, pode examinar a documentação para mim? Examine. Como você vai cobrar? Ali é honorários e não comissão. Pode ser. Não estava bom. É interessante, né? Porque eu sei que o honorário está atrelado a uma organização de segurança profissional liberal. Entretanto, o corretor não é também profissional liberal. Não. Objetivamente é. Ele é porque está previsto em lei, é uma profissão regulamentar. A definição da remuneração do profissional liberal honorário. Vou levantar, não é o foco aqui, mas vou levantar essa bandeira para o futuro e você será nosso embaixador para essa causa ser abraçada. Claro, mediante PIX, com certeza. É melhor você fazer o Fica-Fogo e convidar o Marcos. Não, o ele é bom sempre Ele debate. vai amar o Fica-Fogo. Não, é bacana, não, mas é válido, É válido. E aí a gente atribui essas questões, essas relações aí. E aí é bom que vai ser mais uma oportunidade que você tem para falar isso aí, para botar o livro aí para o pessoal. Não, eu acho que tem muita questão aí. A corretagem, eu até falo isso, a corretagem ela é a mola propulsora do mercado imobiliário, né? Porque se não tem venda, não tem advogado, não tem imposto, não tem cartório, não tem nada, não adianta. Então assim, o corretor ele é fundamental. Existe muita divergência entre corretor e advogado. Mas essa divergência, na minha opinião, eu fiz até um evento uma vez onde a gente entregou um buquê de flores para uma corretora como símbolo assim, de paz, né? Era um evento do escritório, então assim, fizemos essa situação. Mas olha só, por que tem, então, muita divergência entre corretor e advogado? Na minha opinião, porque cada um não sabe o seu lugar. Porque os lugares, eles são muito bem definidos. O corretor, ele é comercial. O corretor é aquele cara que pega imóvel e transforma em dinheiro. Ele vai ao mercado com uma mercadoria
e ele consegue captar um interessado e a venda é feita. Só que, como é um negócio complexo, algumas vezes, nem sempre, mas diria que muitas vezes, ele precisa de um olhar mais técnico, mais apurado. Por exemplo, é como se você estivesse num restaurante e você tem aquele cara que bota o cliente para dentro, mas tem aquele cara que tem que olhar a validade da comida. Porque se você servir comida estragada no teu restaurante, vai dar dor de barriga. E financeira também. Então, assim, são funções muito diferentes. Eu sou advogado. Eu não sei vender. Não sei vender imóvel. Mas sei fazer análise. E trabalho com isso há muitos anos. Provavelmente, o corretor que é bom vendedor, a venda precisa de urgência. E a urgência não combina com a prudência. Não combina. A gente vê isso no dia a dia. Ah, mas eu sou prudente, tá bom. Mas normalmente não é. Então, assim, você precisa das duas partes para equilibrar essa relação. Certo? Porque quando o cliente chega no escritório, os colegas aqui, advogados, para compra de imóvel, sempre fala, sempre, pessoal, é ou não é? É porque se eu não comprar agora, o corretor já me falou que esse final de semana ele vende para outro. É ou não é? E aí você, a primeira coisa que você fala, calma, não vai ser assim. Tá? E se perder, perdeu. Calma. E desse jeito não vai dar para gente fazer, né? É ou não é? Você está errado em fazer isso? Não. Você está fazendo o teu. Eu estou errado em fazer isso? Não. O que a gente está fazendo? Equilíbrio. A gente está equilibrando as pontas, entendeu? Para quê? Para que você não se prejudique quando vender o imóvel, que você não teve tempo e às vezes é expertise para fazer a análise correta, e eu também não bote o meu nome, não bote o meu cliente numa furada. Entendeu? Se cada um souber o seu lugar, não tem conflito, ao contrário, você me ajuda, porque eu vou passar a receber honorários, né? Por conta da sua venda, e eu te ajudo para que a sua comissão não tenha que ser devolvida no futuro, porque você fez um mau negócio. Entendeu? Não tem conflito, cara. Não tem conflito. E se ambos trabalharem em parceria, é melhor ainda. Se o advogado tiver um cliente interessado no imóvel, não vai falar com aquele corretor, o corretor vai promover melhor dos mundos. E se desse dinheiro. Agora, vamos combinar o seguinte. Tem muito advogado ruim, tá? Tem muita vezes, não é novidade. Tem muito advogado ruim. Tem muito advogado que não sabe o que pedir. Tem muito advogado que não sabe se posicionar. Tem muito advogado que cria conflito gratuitamente, que pede documento desnecessariamente, que demora a fazer análise. É ou não é? Leandro, eu não estou falando de você, tá? Não se coça na cadeira. Eu falei assim. Mas tem ou não tem? Isso atrapalha o negócio, não atrapalha, é evidente. Então quando o corretor... Quer falar? Pode falar. Posso falar? Claro. Ocorreu na prática. O cliente me telefona que está comprando imóvel. É o quê? Um cliente que está comprando imóvel queria me contratar para fazer a due diligência imobiliária. E o corretor estava pressionando ele, disse que tinha uma fila para comprar aquele imóvel. Quem nunca viu? Aí eu fui lá no local, a agência do INSS era colada ao imóvel. Então tinha uma fila de benefício. Ué, ele não mentiu. Ele não mentiu. Não tinha nada a ver com comprar o imóvel. Verdade seja Fala. Só que o que ocorre aqui, o corretor sempre acha que o advogado é um vilão. Claro. Chegou um advogado para melar a minha venda. Só um parênteses, eu sempre achei a Arexabala uma piada. Eu não quero nem falar com você, até porque eu sou corretora também. Sou corretora também. você falou com o bolo, Peraí, pessoal, só pra gente poder ouvir. Foi feito um sinal e tal, e aí esperamos as certidões para a concretização de uma conclusão. E uma das certidões veio com a execução do julgamento. O imóvel está sendo vendido por 400 e a execução é 300. Tá, não, mas eu tenho poucos imóveis. Quais são os imóveis? Uma sala de propriedade, custa 60. E tem uma casa em Itapuã, continua fraco, né, nesse atendimento. Aí tem uma sugestão para que ele fosse negociar com o banco e a gente fizesse as vendas pagando. Está nessa situação. Mas graças a Deus, a corretora
estava menando. Sim, claro. Porque não vou dar um problema futuro. Aí ela fala, mas está escrito, uma dor de cabeça pode vir a ter. Ó, sabe um outro ponto importante? A Suzana levantou aqui uma questão, vou até levantar. Ó, a Suzana levantou aqui uma questão, que é a seguinte: quando a gente vai fazer uma assessoria, a gente pega lá uns reais e a gente normalmente limita a nossa assessoria à operação que está sendo realizada no ato. Davi está vendendo para o Luiz e eu vou fazer o levantamento da vida do Davi, certo? Ver se ele é casado, o que ele faz e tal, beleza. Só que precisa também, é aquilo que eu falei, né? Depois que a gente adquire, não adianta tapar o ouvido que vocês já vão ouvir. A gente fica responsável pelo conhecimento que a gente tem, né? Quando é fundamental que a gente olhe também todo o histórico. Por quê? Porque execução fiscal, pelo menos aqui até a prescrição da execução fiscal, porque a execução fiscal ela quebra toda a cadeia aquisitiva. Execução fiscal ela quebra toda. Teu marido está ligando aqui, ó, Mônica. Ele não consegue falar com você, acha que vai falar comigo, né? Estou palestrando. Ela anula toda a cadeia aquisitiva. Então, Sidney estava com uma execução fiscal. Aí ele fez o quê? Vendeu para a Alessandra. A Alessandra vendeu para o Davi. Davi vendeu para mim. Se essa execução que ele sofre é privada, morreu. Não tem problema. Mas se é fiscal, vai anular tudo. E eu perco. Davi perde. A Alessandra perde. Sério isso? Isso é sério pra caramba. Tem que voltar na cadeia. Agora, você vai tirar as certidões lá de trás? Não. E se você tirar as certidões lá de trás, você vai ver a situação de hoje. Tem que ver a situação da época. Como é que faz isso? Tem que ver a escritura. Porque na escritura da época vai dizer se tinha execução fiscal na época. Tem que olhar. Não tem jeito. Leia o livro. Parece Tim Maia, né? Tim Maia fala isso. Leia o livro. Universo em Desencanto. Então assim, tem que olhar para trás. Tem que olhar. Não tem jeito. E olha, STJ unânime nesse ponto. Unânime. Eu até pesquisei muito, porque seria menos doloroso não saber disso. Licença. Não tem jeito. Então assim, e depois, até que terminei esse capítulo, pegamos um caso desse. Fomos né, Leonardo? Foi até o Leonardo que pegou, não foi? Foi, né, Patrícia? A gente pegou uma que tinha uma atuação no meio do caminho, e a gente voltou. Era jogo do bicho no meio, lembra disso? Você não está aí, para Patrícia. Voltamos, tinha venda, doação, venda. Opa, e aquela doação ali estranha? Tantas operações num curto espaço de tempo? Que história é essa? Vamos lá ver, puxamos as operações todas ali daquele ato, vimos a escritura que foi feita ali, uma porção de execução, era jogo do bicho, tinha uma porção de milícia, não sei o que, uma porção de dívida no meio. Cancela tudo, não fizemos. Já tinha dado o sinal, voltou o sinal. Então assim, muito cuidado. Pra gente que é operador, pra gente que responde, muito cuidado. Porque você responde ganhando muito ou ganhando pouco, né? Você pode cobrar bem para fazer assessoria, pode não cobrar nada, vai responder do mesmo jeito. De vez ele cobrou tão pouquinho, coitado. Cobrando pouco, não dá para exigir que ele faça direito do trabalho. Aí ele cobrou pouco, não dá para exigir que ele faça um bom trabalho também. Pô, assim não dá. Que isso? Vai pagar do mesmo jeito. Então, assim, cobra direito, né? E a gente sabendo, tem isso também, né? A gente tendo uma noção do nível de responsabilidade e do nível de complexidade da operação, a gente vai cobrar melhor. Verdade ou mentira? Vai cobrar melhor. Porque quando o cliente dá só uma olhadinha, vai dizer assim, tá bom, então vou dar uma olhadinha aqui, ali, outro, e aí, não dá para dar só uma olhadinha, não dá para dar só uma olhadinha. Não dá para você ir na escritura, como eu já ouvi colegas dizendo, porque aqui, como eu falei no início, muita gente não estava, quando eu fazia o pinga-fogo aqui, é mais ou menos o pinga-fogo que a gente usa aqui, né? Faz papo, né? E eu me lembro que as pessoas diziam assim, mas a escritura a gente vai lá na hora, muitos colegas diziam, a gente vai lá na hora da escritura, lê o contrato,
Aí a gente vai lá na hora, lê o contrato e se o contrato tiver tudo certinho, fez. Para isso, tanto já é suficiente. Muita ingenuidade. Nossa, muita ingenuidade. É como você pegar um carro, dar uma voltinha na praça e fazer o carro, tá bom, vou comprar. Evidente que não. Aí ele pode esconder 1 milhão de coisas. É como você ir numa loja, vou comprar uma empresa. Você vai lá na loja, fica 5 minutos olhando o funcionamento, caixa, bom, já sei quanto fatura, já sei que dá para comprar, você não sabe o passivo trabalhista, não sabe o passivo tributário, não sabe o ativo, não sabe o fluxo de caixa. É o mesmo do IDIPS, é mesmo. Tá vendo? Do IDIPS. Então assim, uma vez um amigo meu, grande empresário, ele foi comprar uma casa, não lembro aonde agora, e ele me mandou a escritura. Vai dar para dar uma olhadinha aí. Eu falei, cara, tu compra, né? Você compra empresa, ele compra empresas que você compra empresa assim, cara. Você não olha passivo trabalhista, olha só o contrato de compra. Você não olha o passivo trabalhista, o fluxo de caixa, você não olha a folha de pagamento, não olha nada disso. Você só olha, você fica lá 5 minutos, né? Aí eu falei, não, tá. Eu falei, pô, é a mesma coisa que você está me pedindo aqui, cara, tem condição. A escritura está dizendo o quê? Que você vai comprar um imóvel, você já sabe. Então assim, não faz sentido isso, né? E aí a gente vai vendo aqui a complexidade, e a complexidade vai dando pra gente a noção da responsabilidade, dos riscos, né? Enfim, acho que é importante a gente saber isso, né? Valoriza a nossa classe. E aí a gente começa a perceber que não dá para o contador fazer do advogado, para a administradora fazer do advogado. Por quê? Porque a gente precisa de conhecimento jurídico, sabe? A gente precisa de conhecimento processual, de direito material, sabe? De tributário, de uma série de coisas, entendeu? Que o cara acha que é empresário, porque comanda muita coisa, que ganha dinheiro, sabe fazer. Porra, não é assim, né? Mais alguma pergunta? Vamos para o isso. Obrigado. Parabéns, pessoal. Bom, pessoal, associe-se à BAME, aproveitando mais essa deixazinha, associe-se à BAME, tem uma fartura de informações para vocês, né, Alessandro, de cursos. Alessandro, o pessoal da BNI, né, da Bolsa de Negócios Imobiliários, está aqui, Daniel, presidente, né, Daniel? Obrigado pela presença. Acho que é uma instituição muito bacana para fazer parceria com a BAME, fazia no passado. Pois é, eu conheci a BNI, está fechando, porque fazíamos parcerias quando eu era diretor jurídico da BAME, então é uma instituição parceira, né, que pode aí... Convido para lançar o livro lá, Com todo prazer, vai ser uma honra. Fazer a apresentação do livro como você fez aqui. Legal. Com todo prazer, vou lá, claro. Obrigado aí pela presença, pessoal. Uma honra estar aqui, receber vocês, saber que vocês saíram de casa, vou assinar. Saíram de casa aqui confiando, né, que a gente tem alguma coisa bacana para apresentar. Obrigado, uma honra mesmo. Você esperando o Jorge lá e o Jorge vai ter slide. A gente não combinou muito, eu acho que a gente vai lá. Eu também eu vou ir, então.
Achei lá na Humilhante Barroso. Ah, sei lá, eu ia andando, mas eu enjoei, eu falei, vou botar aqui mesmo e vou embora. Quando tem que montar lá no carro. Antigamente a gente chegava, eu estacionava na Rio Branco. Deixa eu te apresentar minha câmera. Essa aqui é a minha outra irmã. Essa é a minha amiga. Minha adolescente, 18 anos. Aí minha mãe estava ali na frente, ela poderia ser sua filha, né? Tinha que ser o nome da minha filha, minha filha adotiva. Faz isso, né? Você te trata, sabe? Fica aqui para não atrapalhar você. Não, mas deixa eu te apresentar a minha mãe direito.